É, hora do Mão. A garota mais forte do mundo decide se casar com o rei demônio. A princesa é uma tirana com uma força impressionante. E os rumores diziam que ela destruía o palácio por diversão e usava seus servos como apoio para os pés. Mas sua liderança e força no campo de batalha permitiu ao seu império vencer a guerra contra os demônios e finalmente criar uma era de paz. Um dia a princesa volta para o palácio para contar uma notícia. Ela decidiu se casar. Seu pai se pergunta quem é o coitado, quando de repente, ela fala que é o rei demônio. Ou eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Princesa Tirana Quer Se Casar, e espero que aproveite. A história começa em um vale iluminado pelo sol, com um belo reino de conto de fadas chamado Nian, e seu povo adorava a deusa da misericórdia Verdélia. Eles costumavam ser felizes, mas há 100 anos, a guerra atinge o reino, e demônios malignos aparecem, ansiosos para tomar o território. Sendo gradualmente mantido refém pela guerra, o reino de Nian foi reduzido a ruínas, e somente depois de um longo período que a grande guerra finalmente terminou com a vitória. Com a paz restaurada, o reino de Nian agora estava nos anos dourados de sua história. Um alegre mercador chamou por uma criada. Ele queria fazer muitas perguntas já que fazia muito tempo que não se viam, mas nota que ela parecia deprimida. O homem pergunta se a princesa tinha feito algo de estranho dessa vez, então a criada confessa que tinha acontecido muita coisa nos últimos dias. Sempre houve muitos rumores estranhos sobre a princesa. Eles diziam que ela poderia usar um servo para apoiar seus pés, e com sua espada sagrada sempre manchada de sangue. Mas a criada descobriu que a realidade era muito pior que os rumores. Vandalismo era algo comum para ela, e na verdade, alguns meses atrás ela quase destruiu o castelo experimentando uma arma que tinha criado. Ela lembra do dia que ela declarou que não iria se casar, e muitas pessoas ficaram preocupadas que ela estivesse pensando nisso. Então, um jovem rapaz pegou suas mãos, perguntando se era possível que ele tivesse feito algo desrespeitoso para ela. O garoto estava desesperado por uma resposta, e ele já se sentia mal pensando em sua prometida derramando lágrimas em sua armadura. De repente, a garota jogou seu noivo direto no chão, deixando o rei chocado com seu comportamento. Depois disso o rei teve que rastejar de joelhos para o príncipe, e o comportamento de sua filha quase levou a uma guerra com o país vizinho. Então a empregada suspira, pensando em como sempre aconteciam problemas por causa da princesa. O homem se pergunta se tinha como parar a princesa, mas eles logo chegam à conclusão de que era impossível. De qualquer forma, a princesa ainda é descendente do grande cavaleiro Artinoa, que salvou o reino da destruição há 100 anos atrás. Então, alguém chega dizendo que desde pequena a princesa foi travessa, mas ela sempre usou sua poderosa força para ajudar os outros. Também foi graças à sua liderança que eles conseguiram subjugar os demônios e o reino foi protegido, e agora nenhum monstro aparece facilmente por essas terras. Outro homem se aproxima, dizendo que graças a essa defesa que muitos moradores da cidade podem dormir tranquilamente. Todos são obrigados a concordar com isso, e também lembram que a história de aventura dela é bastante popular entre as crianças. Os moradores continuam rindo das histórias da princesa, e um morador lembra como sua filha sempre pedia para ele mais. Então, apesar das inconveniências da princesa, o povo do reino ainda deveria ser grato a ela, pois uma nova era de paz tinha começado graças a ela, e seria terrível se alguém tão poderoso se tornasse seu inimigo. Os moradores da cidade estavam confiantes de que os demônios poderiam ser derrotados facilmente, então se convenciam que era bom que houvesse uma princesa como ela. Somente a criada não conseguia entender por que eles estavam dizendo tantas coisas positivas sobre a princesa. Segundo as histórias, a princesa se considera a única pessoa da Terra, sempre fazendo o que bem entende. Ela é sempre teimosa, sendo mais parecida com uma tirana. Enquanto isso, o rei tinha que lidar com todos os problemas que surgiam graças a ela. Ela sempre causa danos às propriedades, e principalmente à sua reputação. Cartas chegavam constantemente de reinos vizinhos, e os chefes de estado mostravam seu descontentamento com a garota. O rei mal conseguia lidar com todos os problemas, e a cada dia o prejuízo aumentava. Um dia, um servo apareceu correndo nos aposentos do rei, que perguntou cansado o que tinha acontecido dessa vez. O rapaz estava ofegante, dizendo que era urgente. Acontece que naquele momento, a princesa estava voltando pro reino. O rei ficou surpreso, achando que ela estava descansando na área de monstros de primeiro nível. O servo também pensou isso, mas avisa que recentemente chegou um telegrama dizendo que a princesa tinha chegado no castelo. De repente a princesa apareceu, e todos ficaram chocados ao verem ela usando um vestido dessa vez. O rei olhou para o servo, pensando que talvez ele soubesse o que se tratava. Mas o jovem acenou um X com as mãos, ainda tentando entender a situação. A princesa chamou o rei de papai, e ele imediatamente estremeceu. Ela perguntou o que tinha de errado com o rosto dele, achando que seu pai tinha ficado triste em sua ausência. Na verdade, o rei quase teve um ataque cardíaco, pois a garota estava vestida de uma maneira muito estranha para ela. O pai disse à sua filha que ela parecia renovada, e admitiu que aquilo lhe caía muito bem. Então,
O rei finalmente reuniu coragem para perguntar a Tina por que ela estava vestida de forma tão estranha naquele dia. A princesa disse que ela é uma dama, por isso às vezes quer flutuar como uma flor da primavera. Mas a imagem de uma flor da primavera era muito diferente daquilo que a garota realmente fazia normalmente. A princesa admitiu que na verdade, ela correu ao castelo porque queria contar muito algo ao seu pai. Sua Majestade até ficou assustado em pensar sobre o que poderia ser. Então, a garota de repente declarou que ia se casar. Todos os presentes ficaram chocados com tal notícia. Ninguém poderia sequer imaginar que ela queria isso, já que durante 22 anos ela tinha sido completamente indiferente a todos os seres vivos, sem mencionar homens, e até o príncipe com quem ela tinha sido prometida tinha sido rejeitado. Mas agora, ela era quem estava falando sobre casamento. Finalmente, esse evento maravilhoso aconteceu. Sua Majestade achou que os céus tinham decidido lhe dar graças pelos seus anos de tormento, e o pai de Tina começou a florescer diante de seus olhos. Ele não podia acreditar que sua filha tinha crescido tanto. O rei declarou que como pai, respeitava sinceramente a decisão de sua filha, enquanto o servo chocado assistia em silêncio. A princesa imaginou que o rei seria contra, já que ela sempre estraga tudo. Sua Majestade apenas disse que às vezes ela o deixava nervoso, mas mesmo assim, era muito difícil para ele ser contra sua vontade. O rei percebeu que se Artina encontrasse sua outra metade, significava que ele finalmente deixaria de ser um escravo aos caprichos de uma garota, então ele se tornaria um homem completamente livre. Por 22 anos completos ele tinha cuidado da princesa, mas todo esse período pareceu uma eternidade para o velho. Então, o rei agradeceu mentalmente a deusa da misericórdia, Verdelia, sinceramente feliz que em breve a princesa deixaria a casa de seu pai para sempre, se tornando a dor de cabeça de outro homem. O rei estava certo que seu caráter certamente mudaria depois do casamento, e ele esperava que seu futuro genro tivesse uma vida tranquila. Então Sua Majestade perguntou quem era o homem com quem sua filha queria se casar. O pai estava disposto a aceitar qualquer um, até mesmo um agricultor ou um soldado. Ele prometeu que aceitaria qualquer jovem que ela escolhesse, e de repente, Artina declarou que seu escolhido era o rei demônio. A garota até repetiu suas palavras para ficar ainda mais claro, e a declaração de casamento da princesa rapidamente virou o assunto do povo de Nian, que ficou completamente perplexo com a notícia. O povo abençoou o casamento, ainda sem conhecer os detalhes. Tinha pessoas que torciam, e tinha aquelas que não acreditavam no sucesso do casamento, mas todas estavam curiosas para saber o que ia acontecer no futuro. Mas também tinha aqueles para quem o casamento parecia absolutamente errado, já que o reino deles não era a favor de demônios e monstros, sendo inimigos deles há gerações. O infeliz rei falou de como ele mesmo estava prestes a enlouquecer. O conde Nectudaemon, um valente cavaleiro, entendeu que Sua Alteza tinha muitos problemas, mas ele precisava comunicar a notícia completa. O reino tinha vivido em medo de demônios por muitos anos. Há 100 anos, houve uma guerra que levou um enorme número de vidas humanas para o outro mundo. Felizmente, graças ao cavaleiro Artinoa, a paz pôde ser restaurada. Inúmeras pessoas foram mortas por demônios, então como uma descendente de Artinoa pode se amarrar em casamento com um monstro profano? O nobre cavaleiro se reviraria no túmulo com esse horror. O rei assumiu que agora teria que pedir perdão a seus antepassados. Sua Majestade começou a chorar, mas o conde implorou ao velho que se recompusesse, e parecia que agora era a hora de mostrar seu caráter firme. De repente, se ouviu que alguém entrou nos aposentos do rei. Era Shane Vicon, um estudioso da universidade, um amigo de infância da princesa e um conselheiro. O jovem se curvou educadamente diante do rei. O rei, exultante, correu imediatamente para Shane. O conselheiro começou a falar excitadamente com o rei sobre a rotina. O jovem estava até os ouvidos em robótica ultimamente, então não tinha como ele dar uma passada no rei. Sua Majestade pediu ao conselheiro para visitá-lo pelo menos de vez em quando. O rei também disse a Shane que ele era o único que poderia subjugar Tina, na opinião de Sua Majestade. Esse cara era tão brilhante que conseguia lidar com a princesa desde tenra idade. O rei continuou insistindo com o jovem, pois ele e Tina eram os melhores amigos. Sua Majestade sentia que sua filha tinha sorte de ter uma pessoa tão confiável ao seu lado. Shane também não era a favor do casamento com o rei demônio, mas ele pensou que a princesa deveria ser mais confiável. O duque não podia acreditar no que ouvia, LH parecia que as palavras desse jovem eram completamente delirantes. Sarnectu disse que mesmo que fosse um casamento de conveniência, não deveria ser permitido, pois isso desonraria a memória do falecido cavaleiro Arthur. O duque e o cavaleiro continuaram a discutir entre si. Shane argumentou que estar relacionado ao rei Arthur não deveria ser um fardo para a princesa. A discussão de repente se transformou em uma briga real. Shane disse que a princesa sempre serviu o povo, e fez mais pelos habitantes da cidade que o que eles poderiam imaginar. Tina também tinha todo o direito à felicidade pessoal, mas um motivo para o reino aproveitar essa chance e estabelecer relações amistosas com as terras dos demônios. O duque caiu no chão e declarou que não podia mais ouvir essa absurdidade. De jeito nenhum ele concordaria em ter relações amistosas com os vis-demônios.
Ele gritou que enquanto seus olhos estivessem claros, esse casamento não poderia acontecer. O rei pediu ao conde para se acalmar, mas ele não conseguia se acalmar porque não conseguia entender como era possível agir dessa forma quando a vida de todo o reino estava em jogo. O que eles fariam se o demônio dominasse a mente da princesa? Ou o que aconteceria se isso já tivesse acontecido? Shane pediu ao conde para não dizer essas coisas rudes. De repente, as portas se abriram inesperadamente. A garota anunciou que não concordava. Ninguém estava interessado nesse noivado. Tina declarou que eles estavam discutindo coisas muito divertidas aqui. O duque e o conselheiro estavam assustados quando viram a princesa em seu vestido, eles até pararam de brigar por causa dessa visão. O rei perguntou o que tinha trazido a princesa até ali, então ela disse que queria saber como o casamento estava progredindo. Também se revelou que a garota tinha ouvido absolutamente toda a conversa enquanto estava parada do lado de fora da porta. A princesa queria que os presentes continuassem a conversa sobre seus ancestrais, pois estava muito interessada em saber a continuação. Colocando sua lâmina no pescoço do conde, a garota perguntou a ele como ele ousava jurar diante desta espada sagrada. Shannon implorou à garota que parasse. O conselheiro disse que todos apenas queriam saber por que a princesa tinha tomado uma decisão tão estranha. A garota então perguntou se eles estavam realmente tão interessados em sua história de amor. Shannon assustado disse que todos gostariam muito de ouvir sobre isso. Tina disse que simplesmente não tinha escolha se todos estavam tão interessados em ouvir sobre isso. Não fazia muito tempo desde que a garota tinha terminado de subjugar os monstros em uma das terras. O território da fronteira noroeste estava quase completamente invadido quando as princesas estavam de férias. Então, a garota teve que partir urgentemente para conquistar o resto dos terríveis monstros. Os demônios gritavam animadamente que os humanos não tinham o direito de invadi-los sem permissão. A garota então afirmou que foram eles que invadiram seus territórios. Muitos ficaram assustados, pois corria o rumor de que a garota poderia derrotar um dragão com uma única mão. A princesa disse que os manteria vivos se eles sair de vista em 5 segundos. O servo disse que às vezes a garota agia como o mais verdadeiro dos demônios. De repente, Tina notou um vento estranho perto dela. Foi nesse momento que a bela princesa encontrou pela primeira vez seu futuro cônjuge demoníaco. Esse canalha se mostrou bastante forte, então a garota não tinha certeza de que seria capaz de derrotá-lo com apenas uma espada. A princesa corajosamente entrou na batalha, quando de repente notou como ela, de repente, cortou o chifre de um belo jovem. A garota tinha certeza de que esse homem era o rei demônio. O jovem disse que não tinha necessidade de derramar sangue em vão, e então, de repente, sua majestade desapareceu. Tina disse que desde aquele dia, ela ainda não conseguia esquecer dele. Foi a primeira vez que sentiu algo assim. Além disso, aquele jovem era majestoso, carismático e tinha um caráter firme. Ele também era dono de um rosto bastante bonito. Shannon então perguntou à princesa se ela pretendia se casar apenas por causa da boa aparência do estranho jovem. Parecia que Tina não via nenhum problema nisso. Aparentemente, ela só conseguia pensar em suas belas características físicas. Sua alma claramente não lhe interessava. Mas o mais importante, antes disso, a princesa não tinha encontrado ninguém que pudesse lutar com ela de igual para igual. A garota considerou o destino ter conseguido encontrar um jovem tão forte em sua vida, digno de seu amor à primeira vista. Portanto, Tina decidiu que o pediria em casamento imediatamente. Mas a garota não sabia que o rapaz recusaria sua proposta. O rei demônio definitivamente certo de que não entraria neste casamento, pois não queria atender às necessidades dos humanos. Em sua resposta, o jovem pediu à garota que não levasse adiante essa bobagem. Shannon disse à sua amiga que ela estava com o coração partido, mas isso não significava que ela tinha que parar sua escolha neste homem em particular. O rei começou a tranquilizar sua filha, dizendo que há muitos outros candidatos igualmente dignos no mundo que serão capazes de reconhecer os encantos de sua filha. Curiosamente, a princesa Tina disse que estava tudo bem, pois não tinha nada a ser feito a respeito. A princesa sabia que desejava demais. Agradecendo ao seu pai pelo apoio, Tina se preparou para se retirar para seus aposentos. O rei achou inacreditável, pois esperava que ela fizesse um escândalo. Mas a princesa humildemente aceitou a resposta. Era como se a garota tivesse sido substituída. Então, Shannon pensou que talvez a princesa realmente tivesse se apaixonado pela primeira vez em sua vida. À noite, o amigo de infância foi até os aposentos de Tina. A garota perguntou o que o trazia a essa hora tão tardia, pois como se viu, o jovem veio verificar se estava tudo bem com ela. Ele deve ter pensado que a garota estaria chorando rios de lágrimas. Tina poderia fazer muitos homens chorarem, mas seria tolice dela derramar uma única lágrima por qualquer um deles. Shannon ainda estava preocupado, pois a garota tinha sido indiferente a todos antes. Mas a princesa disse ao jovem para não se preocupar. Ela mesma agora percebeu que não seria capaz de conseguir tudo o que sua alma desejava apenas com um desejo. Ela não podia simplesmente insistir até o fim dos tempos. Era uma pena que seu primeiro amor tivesse terminado tão rapidamente. Shannon disse à garota que ele sempre a apoiaria incondicionalmente.
A princesa agradeceu felizmente ao seu amigo. China perguntou como o Conde Neku estava se sentindo, pois ele deve ter ficado muito feliz que o noivado tivesse falhado. O jovem conselheiro disse que o homem ficou abalado com a notícia de que a princesa ia fazer uma oferenda aos demônios. Então, China sugeriu que seria uma boa ideia provocá-lo. Shannon se perguntou o que a garota estava pensando naquele momento. China disse que em vez de sofrer rejeição, ela tinha decidido formar uma relação amistosa. O conselheiro disse que era um pensamento muito nobre, pois até em momentos como esse, a princesa continuava pensando em seu reino. Notando uma lágrima no rosto de seu amigo, China disse a ele que era um chorão. O reino decidiu enviar uma carroça aos demônios como tributo. Alguns dos habitantes da cidade estavam indignados, pois sentiam que Sua Majestade estava permitindo demais a esses monstros vis. Acontece que após ser rejeitada ela pretendia encerrar a ridícula disputa com o reino dos demônios. Para muitos residentes, essa decisão parecia muito nobre e lógica. O rei se alegrou, pois se a princesa conseguisse de fato fazer um acordo de paz, significaria que haveria paz e tranquilidade em seu país. Shannon também viu isso como uma boa chance de suavizar todos os conflitos que muitas vezes resultavam em procedimentos militares mais sérios. Depois, Sua Majestade disse ao seu conselheiro que era uma ótima ideia, que apesar de ter sido negado o casamento, ele tinha decidido promover a reconciliação, fazendo uma oferta, e assim elevando o status do reino. O rei continuou a repreender o jovem, mas Shane argumentou, dizendo que a ideia pertencia à princesa. Sua Majestade ficou muito surpreso ao ouvir isso. De repente, um dos servos irrompeu e disse que estavam em apuros. Acontece que a princesa tinha decidido viajar com a carroça para o reino dos demônios. China não podia acreditar que tinha conseguido enganar a todos tão facilmente, até seu próprio pai e amigo mais próximo não conheciam a garota bem o suficiente, se pensavam que ela poderia admitir derrota tão facilmente. A princesa estava indignada que o rei demônio ousara rejeitá-la. A garota disse que faria algo a ele, depois do qual ele não poderia viver sem ela. O rei foi informado de que uma carroça do reino de Nian estava prestes a chegar. Sua Majestade disse ao servo para se afastar. O rei demônio declarou que sua cabeça começava a inchar por causa dos humanos. Um conselheiro entrou nos aposentos e declarou que era muito estranho que até ontem o reino de Nian estava enviando tropas para conquistar, e agora, depois de um não de casamento, de repente começou a enviar tributo. O homem não conseguia entender o que realmente estava acontecendo nesse reino. O jovem pediu a Deel que não o perturbasse e deixasse os aposentos do rei. O conselheiro disse que tinha algo adequado para aliviar a dor de Sua Majestade. O castelo do rei está logo à frente. Os soldados deveriam ter ficado ao redor da carroça, pois não demoraria muito para chegarem ao local. O cavaleiro ficou surpreso ao notar uma nuvem de areia atrás dele. Era o conselheiro Shane se aproximando. O jovem perguntou à sua amiga por que ela tinha decidido fazer tal coisa. Ele estava irritado que Tina, sem dizer nada, tinha roubado a carroça e ido direto para o reino dos demônios. Além disso, Shannon não conseguia entender por que a princesa tinha decidido trocar de roupa por um traje de criada. Então, Artina disse a ele para não se preocupar porque ela tinha o plano perfeito. Shannon continuava irritado. A princesa não parecia perceber que se fosse pega, o reino poderia então estar em enormes apuros. A garota disse que explicaria tudo a ele agora. A princesa pediu ao jovem que escutasse com muita atenção. Quando a carroça chegar à casa do rei, os servos dirão que vieram dar uma oferta. Então, Tina fingirá ser uma criada. Shannon não entendeu que bem isso faria. Tudo começaria quando os servos que foram enviados a ele como oferta fossem levados diante do rei. A garota disse que quando Sua Majestade passasse por ela, ela olharia fixamente nos olhos e então o rei perceberia que todo esse tempo, uma garota de beleza tão marcante tinha vivido não muito longe dele. O jovem imediatamente se apaixonaria e pediria a princesa em casamento. Era assim que ela pretendia conquistá-lo. Para Shannon, essa ideia parecia absolutamente horrível. Mas ele não podia fazer nada porque, agora, ele tinha que voltar para a delegação sem que ninguém notasse sua ausência. A carruagem parou abruptamente. O conselheiro implorou à garota que não levasse as coisas a uma catástrofe. O rei estava prestes a aparecer. As delegações do reino neonico foram ordenadas a se alinhar na entrada. A garota refletiu sobre as palavras de seu amigo próximo. Aparentemente, o jovem tinha subestimado ela. A garota começou a ponderar sobre quão rapidamente ela poderia matar o rei demônio. Notando Sua Majestade, a princesa pensou que os habitantes desse país pareciam bem legais. Os servos ofereceram ao rei uma olhada na oferta preparada. Parecia para a princesa que absolutamente tudo estava indo de acordo com o plano. China levantou a cabeça e olhou para o rei demônio com um olhar inocente. A garota se sentiu satisfeita, pois a missão tinha sido cumprida perfeitamente. Ela assumiu que o rei tinha, sem dúvida, se apaixonado por ela. Sua Majestade então ordenou que os presentes fossem movidos para o armazém e todas as criadas fossem colocadas sob o controle do chefe Moroka. Mas a princesa Tina teve azar, pois o rei ordenou que ela fosse presa imediatamente. Sua Majestade sugeriu que ela poderia ser a assassina que estava escondida entre as ofertas.
A garota começou a se ressentir disso em voz alta. O rei afirmou que o olhar que ela tinha lançado a ele estava cheio de crueldade. Sua Majestade ordenou mais uma vez que a garota fosse presa e revistada. Os guardas ordenaram que a dama suspeita se entregasse. Então, Shannon defendeu Tina, chamando ela de uma das criadas mais elitistas de seu reino. Claro, ela parecia intimidadora e seu temperamento era áspero, mas não tinha como Reinian ter enviado uma assassina. O conselheiro garantiu isso em nome de si mesmo e de toda a delegação. Shannon olhou para a princesa implorando que ela dissesse algo em sua defesa. A garota começou a se justificar, argumentando com seu olhar estranho que ela realmente queria trabalhar para o rei demônio. Felizmente, a princesa foi libertada. Então, o chefe Morog disse a todas as criadas para irem atrás dela. A partir de agora, esse castelo seria seu novo local de trabalho. A princesa percebeu que teria que embarcar em um plano reserva, ou seja, ganhar tempo e trabalhar como criada, e quando tivesse a chance, ela sem dúvida faria do rei demônio sua propriedade. Algumas semanas depois, a garota percebeu que era quase impossível. A infeliz princesa veio aqui pelo rei, mas agora ela tinha que lidar com a limpeza, bem como outros recados, que gradualmente começaram a se tornar muito irritantes. O chefe Morog começou a repreender a garota por estar deitada na cama no meio do dia. Mas como se revelou, Tina já tinha completado todos os seus recados há muito tempo. Mas o Moro disse que ainda tinha algo a dar à garota. Aconteceu que Tina logo precisaria servir os convidados durante o soirée. A garota abraçou Morag, pois isso significava que ela teria a chance de encontrar o rei. Enquanto isso, uma garota desconhecida estava espionando essa conversa. Parecia muito ridículo para ela que um ser humano estivesse se alegrando, mesmo que ela não soubesse o que aconteceria no dia do evento. Então, o dia da tão esperada festa chegou. A infeliz princesa Tina, como esperado, foi enviada por sua criada para o jantar. Era apenas uma pena que a princesa, que nunca tinha feito algo assim antes, não fosse muito adequada para tal trabalho. A garota derramou a sopa e começou a se desculpar. Na verdade, tudo aconteceu exatamente como ela tinha planejado. A princesa não perdeu a esperança de que desta vez, Sua Majestade definitivamente se apaixonaria por ela. Era o plano perfeito. Mas na realidade, Tina nem mesmo teve a chance de se aproximar do rei, pois ele estava muito longe dela. Após um tempo, Moro disse que cada criada seria designada a nobres e que ela mesma cuidaria do serviço do rei. Moro apontou com a mão para os nobres que Tina teria que servir. A princesa ficou desapontada, pois antes ela tinha pensado que o jantar desta noite seria uma grande oportunidade de se aproximar do rei, mas agora seu plano estava escorregando para um abismo profundo. Tina teve que se contentar com o fato de que poderia, pelo menos, admirar seu belo rosto de longe. De repente, a garota sentiu um cheiro familiar. Ela não conseguia se lembrar, mas tinha algo desagradável nisso. Subitamente, a garota avançou em direção ao rei, mas não teve sorte porque o rei ordenou a captura da intrusa. Então, a princesa disse aos guardas que eles deveriam concentrar sua atenção em algo mais. De repente, uma das criadas gritou, pois justo naquele momento o Chalder comeu o prato. Então, Tina ficou indignada, pois parecia que os demônios não reconheciam cheiros de forma alguma. Era um veneno horrível que começaria a se espalhar pelo corpo assim que tocasse a língua. Os servos começaram a especular que poderia haver um assassino no castelo. Um conselheiro interveio de repente na conversa, dizendo que ele também sabia algo sobre esse veneno. Essa substância era muito forte, mas a planta utilizada para fazer esse veneno cresce apenas no mundo humano, profundamente dentro da floresta do reino de Nian. Era surpreendente que esse veneno conseguisse ir diretamente para a comida real. A princesa então perguntou ao conselheiro se ele a suspeitava de tentar assassinar o rei demônio. O conselheiro disse a Tina que eles deveriam suspeitar dela, já que o incidente aconteceu logo após os humanos aparecerem no castelo. A garota então disse que a primeira coisa a fazer era verificar as pessoas que prepararam o prato. O conselheiro disse que o cozinheiro era o chefe das criadas no castelo do rei, e além disso, não tinha necessidade de demônios tentarem atentar contra sua majestade. A garota disse que se fosse tão ágil, poderia rapidamente decapitar o conselheiro. O homem respondeu à garota que mesmo que ela fosse inocente, os guardas poderiam decapitá-la para dar um bom exemplo para o resto dos servos. O rei ordenou a todos presentes que acabassem com os juramentos sem sentido. Sua Majestade disse que as palavras de Dagels faziam sentido, afinal, considerando que a planta venenosa cresce apenas em território humano, era muito suspeito. Mas não valia a pena esquecer que essa garota tinha salvo a vida do rei naquele momento. E era impossível negar isso por causa de suspeitas infundadas. O rei ordenou aos servos que deixassem Tina ir. Além disso, essa não era a primeira vez que uma tentativa contra sua vida tinha sido feita. Sua Majestade ordenou que terminassem seu jantar, já que seu apetite estava estragado. A princesa estava irritada com o bastardo que sugeriu decapitá-la. Se não fosse pelo rei, ela teria imediatamente colocado o bastardo em seu lugar, embora o rei também não a tratasse da melhor maneira. A garota era humana, contudo, ela não conseguia entender por que Sua Majestade continuava olhando para ela com tanta raiva.
De qualquer forma, isso não poderia continuar assim, e ela não toleraria ser tratada de forma tão negligente uma segunda vez. Tina refletiu sobre como deveria lidar com esse bastardo. Ele teria que implorar pelo perdão dela. A princesa se alegrou com o quão agradável era o ar noturno e o número de quartos no castelo a encantou também. A garota imaginou que seu demônio favorito estivesse dormindo docemente em um deles. Tina decidiu encontrar o rei, não porque queria vê-lo, mas porque queria perguntar o que tinha provocado uma atitude tão injusta em relação a ela. A garota escalou por uma das janelas e avistou Sua Majestade bem à sua frente. Tina ficou surpresa por ter conseguido encontrar seus aposentos na primeira tentativa. A caminho daqui, o coração da princesa estava cheio de raiva, mas ela imediatamente derreteu ao ver o belo rosto do rei. Mas o rei não estava sozinho, pois em seu quarto tinha uma certa demonia desconhecida. A princesa ficou surpresa ao ver que seu pequeno e adorável leãozinho tinha outra garota além dela mesma. Tina se sentiu confusa, pois não sabia como deveria proceder corretamente. Talvez fosse melhor se ela lhe desejasse friamente felicidade e simplesmente saísse de sua vida. O rei adormeceu no colo dessa garota, então a estranha de repente puxou uma adaga para dar adeus à Sua Majestade para sempre. Claro, notando a tentativa contra a vida do rei, a princesa imediatamente correu em direção à assassina. A garota rapidamente sacou uma faca e a colocou direto na garganta do atacante. Ao ouvir o barulho, Sua Majestade acordou, mas a estranha fugiu rapidamente da cena. O rei perguntou a Tina o que ela estava fazendo em seus aposentos. De repente, Sua Majestade caiu no chão. A garota correu até ele para ajudá-lo. A princesa não conseguia entender por que ele tinha adormecido naquele momento. Ao acordar, o rei ficou surpreso porque, por algum motivo, o sol estava brilhando, o que era claramente exótico no submundo. De repente, Tina apareceu bem diante de seus olhos. A garota estava dizendo a Sua Majestade para se levantar, pois já era manhã. A princesa declarou que tinha preparado equipamentos especiais de luz para um despertar melhor. A garota perguntou ao rei se ele tinha dormido bem. Sua Majestade perguntou por que a criada tinha passado a noite inteira com ele. A princesa disse que tinha ficado porque ele não tinha ordenado que ela saísse. O rei sentiu que a garota poderia simplesmente tê-lo deixado. Ele tinha ouvido algo sobre uma assassina não muito tempo atrás e ontem ele estava prestes a ser atacado com Chalder. O jovem perguntou à garota como ela sabia que tinha uma assassina em seus aposentos hoje. A princesa estava claramente agitada, pois ela tinha aparecido aqui sem permissão também. Tina declarou que isso era completamente irrelevante. A garota perguntou ao rei por que ele tinha adormecido imediatamente se tinha ouvido tudo. O rapaz confessou que tinham tentado assassiná-lo inúmeras vezes desde que era criança. Por causa disso, ele não conseguia dormir bem, especialmente ultimamente. O rei tinha insônia, então ele não conseguia dormir tão facilmente, pois cada sonho poderia ser o seu último. Isso significava que se o rei adormecer de novo, ele simplesmente seria morto. Sua Majestade tinha tentado muitas maneiras de dormir, e o prazer era uma delas. A princesa suspirou aliviada, pois parecia que aquele estranho era um desconhecido para ele. O rei se sentiu deprimido, pois agora não poderia mais confiar em ninguém, até mesmo aquele que foi trazido por seus subordinados acabou sendo um traidor. Mas Tina disse que conhecia um modo comprovado para o rei conseguir uma boa noite de sono. A garota sugeriu que ele confiasse nela. Anteriormente, o rei teria achado absurdo confiar em um estranho, mas talvez ele devesse ouvi-la apenas uma vez. A princesa levou o rei para o deserto, mas ele não conseguia entender como isso estava relacionado ao seu sono. A garota disse que o trouxe aqui por respeito, pois não queria que os outros servos pudessem ver seu lado fraco. O rei ainda não conseguia entender o que se tratava. A garota perguntou ao jovem se ele estava disposto a fazer qualquer coisa por uma boa noite de sono. Então, Tina disse que nesse caso, ele teria que fazer 100 agachamentos, 100 flexões e 100 abdominais. Além disso, correr 10 quilômetros e repetir esse treino todos os dias. O rei queria protestar e falar algo, mas a garota ordenou que ele começasse a trabalhar. O príncipe assustado começou a fazer flexões. E a garota ficou surpresa com sua força. Logo, o treinamento deles até se transformou em alpinismo. O rei executou absolutamente tudo o que a princesa ordenou. Foi um pouco difícil para Sua Majestade, já que ele não tinha sobrecarregado seu corpo com exercícios físicos por muito tempo. O jovem se sentiu impotente, e nos braços dela, a garota carregou o rei para a cama e prometeu que ficaria de olho nele enquanto ele dormia docemente. Ajoelhado, o servo pediu desculpas a seu senhor, pois não sabia que a dama que tinha mandado embora era uma assassina. O servo pediu para ser morto, já que não tinha punição melhor para tal pecado que a morte. Mas o rei não tinha intenção de se livrar de seu subordinado tão facilmente. Sua Majestade ordenou que ele parasse de se curvar, pois ele sabia que seu conselheiro era fiel ao reino. O rei tinha certeza de que o incidente foi apenas um simples mal-entendido. O conselheiro ficou muito surpreso ao notar que Sua Alteza estava bocejando. Parecia que o rei tinha se acostumado há muito tempo com a insônia, e tinha parado de sentir cansaço. Sua Majestade admitiu que estava se sentindo muito melhor ultimamente.
O conselheiro ficou feliz em ouvir isso, e acrescentou que evitaria esses incidentes com muito mais cuidado no futuro para provar sua lealdade ao rei. O conselheiro também perguntou se poderia lhe fazer uma pergunta antes de sair. O homem perguntou se os preparativos para o plano deles estavam indo bem. Então o rei disse que não tinha nada com que se preocupar. O que preocupava o conselheiro era que Sua Majestade parecia estar mais descuidado ultimamente. Além disso, ele tinha ouvido rumores de que o rei começou a frequentar um humano, e era a mesma criada. O homem ordenou a seus subordinados que ficassem de olho na criada e lhe relatassem qualquer coisa suspeita que acontecesse. Ele também ordenou que a matassem quando tivessem uma boa oportunidade para fazer isso. Espirrando, a princesa pensou que talvez alguém estivesse falando dela naquele momento. Mas isso não importava agora, já que Agbra, o rei, estava em uma sessão de treinamento. A garota estava incentivando o jovem a correr mais rápido. Tina elogiou orgulhosamente o rapaz. O rei perguntou à garota quem ela realmente era. Primeiramente, embora Tina trabalhasse como criada, ela se sentia muito desconfortável falando com as pessoas de igual para igual. Ela tratava todos ao seu redor com desrespeito, como se fosse originalmente de uma família de nobres. Além disso, a garota era tão forte que seria capaz de derrotar facilmente um assassino profissional. O rei especulou que ela poderia ser uma princesa de um reino vizinho sobre o qual ele tinha ouvido tantos rumores interessantes. Lembrando das palavras de Shannon de que eles poderiam ser mortos, a garota começou a se desculpar de maneira desajeitada, e disse que estava longe de ser uma princesa. Felizmente, o rei acreditou nela. Sua Majestade então perguntou se a garota tinha algum desejo, mas Tina perguntou o que ele queria dizer. O rei disse que ela o tinha salvo 2 vezes, e até agora continuava a dedicar seu tempo para ajudá-lo. Na opinião dele, demônios deveriam retribuir favor por favor. Então, se Tina desejasse algo, ele poderia realizá-lo. A garota se sentou diretamente na frente do rei de joelhos, e começou a contar o que gostaria. A princesa sempre quisera ver o mercado dos demônios, já que nunca tinha estado em lugares assim antes. Para Tina, não parecia muito diferente de um mercado humano. O rei ficou surpreso, pois o desejo da garota se revelou bastante simples. Acontece que a princesa desejava que Sua Majestade saísse em um encontro com ela. Na verdade, a garota primeiro queria pedir ao jovem que se casasse com ela, mas se ele o fizesse apenas por causa de um desejo, certamente feriria seu orgulho. Mas acontece que o rei não tinha a menor ideia que era um encontro. Tina ficou impressionada com seus olhos cheios de inocência, e era difícil acreditar que um rei demônio pudesse ter um olhar tão penetrante e incompreensível. A garota explicou ao rei que um encontro é quando pessoas jovens caminham juntas, comem gostosuras e fazem muitas outras coisas interessantes. Tina também acrescentou que o normal é dar as mãos durante um encontro, mas Sua Majestade optou por ignorar essa parte da conversa. O jovem declarou que tinha alguns lugares interessantes por perto, mas a princesa não esperava que ele a levasse ao mercado. Ainda assim, a atmosfera do lugar era bastante boa. De repente, a garota ouviu alguém chamá-los de casal. Um vendedor estava acenando para que olhassem suas mercadorias. Outros vendedores também tentavam atrair potenciais compradores com joias bonitas, pirulitos doces, tiaras fofas e outras coisinhas. Mas por algum motivo a princesa escolheu uma tiara com um chifre quebrado. Tina era bastante habilidosa em pechinchar com os vendedores. De repente, o rei se distraiu quando notou o mais fofo animal de pelúcia no balcão. A garota perguntou ao rei se ele o queria. Mas o vendedor declarou que não era possível resgatar esse brinquedo tão facilmente. Esse animal de pelúcia só poderia ser obtido depois de ganhar um jogo. O competidor precisava marcar 850 pontos para vencer. Mas Tina acertou o alvo imediatamente, e tendo obtido o presente, a garota o entregou justamente ao rei. A princesa disse que aquele dia tinha sido muito divertido. O rei estava genuinamente satisfeito por ter passado o dia com prazer. Tina estava muito curiosa sobre como os demônios comuns viviam nesse reino. Era surpreendente que suas vidas fossem quase iguais às da vida humana. Agora, a princesa sabia o quão pouco humanos e demônios se conheciam. Se inclinando para o rei, a garota perguntou se o dia tinha sido interessante para ele. O jovem se perguntou por que Tina queria sua opinião. Então, a garota respondeu que o objetivo de um encontro era que 2 pessoas se divertissem ao mesmo tempo, e ela nem esperava que o passeio deles fosse se revelar tão emocionante. De repente, o rei ouviu o grito de uma garota bem atrás dele. Era uma humana, e os guardas acusaram a garota de roubo. A estranha implorou por misericórdia, pois seu filho estava tão faminto que ela não tinha outra opção senão roubar. Mas os demônios acusaram a garota de seu marido ser um caçador de demônios. A estranha continuou a se desculpar, já que seu marido a tinha abandonado há muito tempo. O demônio enfurecido desembainhou sua espada para matar a garota desesperada. Mas Tina reagiu rapidamente e escondeu a estranha atrás de si. A princesa disse aos demônios para deixá-la ir imediatamente. Mas a aparição de outro humano apenas aguçou o apetite deles. O guarda riu, pois não considerava o reino demônio um lugar para humanos.
O homem sedento de sangue perguntou a Tina se ela estava disposta a lutar por sua vida em território demoníaco. De repente, o rei interveio e mandou parar. Ele não queria que esse massacre continuasse. A princesa perguntou ao jovem por que ele não impediu esses demônios desde o início. Tina disse que se ela não tivesse intervindo, aquela garota provavelmente estaria morta. O rei então explica que a única razão pela qual ele se envolveu foi porque tinha uma ameaça à vida dos demônios, e ele não deveria ter que proteger humanos. A princesa não conseguia entender isso, pois seria terrível para um humano ser morto tão fácil. O rei perguntou a Tina se ela teria intervindo da mesma forma se aquela garota tivesse se revelado ser um demônio comum. O jovem disse que estava do lado dos demônios pela mesma razão que ele não tinha razão para proteger humanos. Além disso, não são os humanos que fazem a exterminação bárbara de demônios? A princesa lembrou de como ela tinha tentado derrotar os demônios, e sabendo como ela lidava facilmente com demônios, as pessoas realmente a admiravam. Então, a garota disse que o mesmo se aplica aos demônios matando pessoas. O rei acreditava que cada um deles estava apenas tentando se defender nesta batalha. Tina perguntou a Sua Majestade o que ele pensava sobre a guerra que aconteceu há 100 anos. O jovem declarou que a guerra foi instigada pelos humanos, portanto, Tina não tinha direito de sequer iniciar essa conversa se ela não conhecia toda a história de fundo da batalha. Então, a garota perguntou qual era o motivo da guerra. Tina pensou que o conflito aconteceu porque os demônios estavam tentando tomar os territórios humanos. Ao pé das montanhas, onde o reino demônio está localizado, nuvens venenosas estavam se acumulando uma depois da outra. Por causa dessas nuvens, nenhum raio de sol passou pelo reino demônio por muito tempo, portanto, os demônios só podiam cultivar uma quantidade limitada de colheitas, a comida estava sempre em escassez. Assim, os demônios decidiram, em busca de terras produtivas, ir ao país onde o sol brilha o tempo todo. Mas as pessoas sentiram que os demônios tinham invadido seu território. Por essa razão, inúmeros demônios foram mortos. Os demônios pediram repetidamente ajuda para dissipar a nuvem, pois a magia negra e a tecnologia humana eram suficientes para fazer o trabalho, mas seus pedidos foram ignorados várias vezes. Foi por isso que a guerra estourou. Embora o ódio aos demônios seja tão profundo, um rei que se exibe como humano e o desentendimento é o que causou a aparição do rei Lá. Mas em vez de gratidão, a princesa ousou tentar mudar a mente de Sua Majestade. O jovem declarou que tinha sido um erro confiar nela. Talvez o fato de ela ter salvado sua vida fosse um plano elaborado. O rei achou que a garota poderia ganhar sua confiança e depois entregar o reino demônio diretamente nas mãos dos humanos. Nesse caso, não tinha necessidade de terem mais conversas sem sentido. Naquele dia, Tina sentiu raiva por muito tempo, mas se ressentiu de como o rei ousou suspeitar dela ter intenções tristes, apesar do fato dela ter salvado sua vida 2 vezes. As criadas demoníacas ficaram muito surpresas com o comportamento da humana irritada. A princesa até começou a bater nos pratos e a amassar os lençóis passados. As criadas não entendiam por que estavam trabalhando ali se essa pessoa estava destruindo tudo e, de repente, ao notar um inseto, uma criada começou a gritar. Então, uma enfurecida Tina atacou o barata como se fosse um enorme lutador de sumo. A garota tentou esmagar o inseto, mas a criada aterrorizada correu para a principal, Maroca. Então, Tina foi autorizada a descansar por um tempo. A princesa se lembrou das palavras do rei de que era um erro confiar no homem. De repente, alguém tocou o ombro da garota. Tina se virou para acertar o estranho com seu punho, mas o estranho habilmente desviou de seu golpe poderoso. O homem disse que não tinha escolha a não ser evitar seus punhos, já que ele tinha chegado até eles tantas vezes. Acontece que era Shane. O jovem perguntou à princesa como ela tinha passado todo esse tempo. A garota perguntou ao conselheiro o que ele estava fazendo ali. Acontece que ele teve que viver nesse mundo, sentindo falta de seu reino. O jovem estava sob estrita vigilância, pois era membro da delegação humana. Por isso, ele só podia vir aqui disfarçado. A garota ficou surpresa que ele conseguisse guiar alguém com uma máscara tão ridícula. Agarrando a mão da princesa, o rapaz disse que estava realmente muito tocado. Mas Tina ainda não conseguia entender o que ele queria dela. Shane esperava que em menos de um dia depois da chegada da delegação, todo o palácio demoníaco estivesse em alvoroço, mas felizmente, durante esse longo período de tempo, a garota não conseguiu fazer nada de estranho. O conselheiro nem conseguia acreditar que sua amiga de infância tinha se tornado tão cautelosa. O jovem esperava até o último momento que a garota não tivesse conseguido fazer nada, mas ficou chocado quando soube que a princesa tinha salvo o rei dos demônios da morte 2 vezes e também o ajudou a lidar com a insônia. O que era ainda mais surpreendente era que ela e o rei até tinham encontrado tempo para sair juntos em um encontro. Shane estava nervoso porque se Sua Majestade descobrisse quem Tina tinha sido todo esse tempo, o reino humano definitivamente estaria em muitos problemas. Mas a garota disse que eles não precisavam se preocupar com isso porque, não faz muito tempo, o rei a expulsou do palácio. A princesa perguntou ao amigo se era verdade que os humanos dificultavam a vida dos demônios, pois descobriu que o fato de os demônios terem iniciado uma guerra dentro de seu reino era apenas uma mentira comum.
Shane disse que eles não deveriam falar sobre isso no palácio do Rei Demônio. A garota sugeriu que eles conversassem em seu quarto. O rei pensou sobre como ele não sentia vontade de dormir. De fato, Tina era a própria pessoa que o fazia querer relaxar o tempo todo. De repente, o Rei Demônio notou de sua janela que alguém estava se esgueirando para longe de seu palácio. Shane e Tina tentaram entender os motivos pelos quais o reino humano se recusou a ajudar os demônios, pois cada lado tinha um ponto de vista único. O jovem então disse à princesa que ela não deveria ceder às palavras de outras pessoas, e ela precisava acreditar no que podia ver com seus próprios olhos. Enquanto fugia, a garota se lembrou das palavras do demônio do mercado. Ele definitivamente tinha dito algo sobre um caçador de demônios. Tina não sabia o quão profundo ia o conflito entre humanos e demônios, então ela teve que descobrir por si mesma. Os dois foram para uma velha cabana graças a um caçador chamado Ogar. Não tinha mais demônios nesse bairro. Quanto mais o homem ouvia, mais curioso ele se tornava. O trabalhador o garantiu que ele certamente ficaria satisfeito. Tina colocou a lâmina no pescoço do rapaz e ordenou que ele abrisse as portas. A garota começou a descer para o porão. No fundo, ela encontrou muitos demônios aprisionados. Ela achava difícil acreditar que tal coisa pudesse acontecer em seu mundo. Ao notarem o homem, os demônios começaram a implorar por clemência. A garota costumava acreditar que todos os demônios eram horríveis, e era seu dever exterminá-los. A princesa desesperada não conseguia entender por que ela tinha que lutar contra os demônios. De repente, a garota ouviu uma voz humana. Tina estava prestes a atacar os humanos, mas parou quando ouviu as palavras de Sua Majestade atrás de si. O rei perguntou se ela levantaria a mão para atacar um humano. A garota ficou surpresa por Sua Majestade estar em tal lugar. O jovem escondeu a princesa dos humanos. Os contrabandistas começaram a bater na porta do demônio e a perguntar de onde vinham os sons estranhos. A garota queria intervir, mas o rei a impediu novamente. Ela deveria ter sido mais silenciosa. Sua Majestade decidiu lidar com os humanos por conta própria, com sua magia. A garota voltou sua atenção para o fato de que o jovem os tinha perdoado. Os demônios aprisionados começaram a rastejar alegremente até o rei. Sua Majestade se sentiu culpado, pois não tinha nem percebido que demônios poderiam ser mantidos aprisionados em um lugar tão horrível. O rei disse que foi capaz de salvá-los por causa de Tina. De joelhos, os demônios agradeceram a seu senhor por ir tão longe para salvar as vidas de seus súditos. A garota ficou surpresa que mesmo diante das inúmeras tentativas de assassinato, o rei tentava permanecer um bom governante para seus súditos. A confiança do povo que ele tinha, sem dúvida conquistado. Todo esse tempo, os demônios tinham sido humilhados pelos humanos, então Tina pôde entender o ódio deles. Mas apesar do rei não matar as pessoas mais, seus súditos não exigiam a morte delas. A garota até admitiu que estava um pouco com ciúmes de Sua Majestade, já que ainda era perigoso nesse lugar. Tina perguntou ao rei se ele poderia mover os demônios afetados para uma área mais segura o mais rápido possível. A princesa disse que não iria a lugar nenhum, pois tinha mais uma coisa a fazer. Então o rei disse à garota que ela era boa em surpreendê-lo. Primeiro, Tina chegou ao castelo com uma oferta como criada. Jay conseguiu olhar nos olhos do rei, derrubou a sopa envenenada de debaixo de seu nariz e até conseguiu visitar os aposentos do rei. Disse ao rei que poderia ajudá-lo a se livrar de sua insônia, e de repente, fez com que ele praticasse o dia todo e agora Tina estava prestes a ficar sozinha em um lugar tão perigoso. A garota não achava que a pessoa que a seguia poderia falar sobre tais coisas. Ainda assim, a princesa tinha algumas coisas para verificar. As palavras do rei sobre a guerra a deixaram confusa. O que Tina acreditava não era verdade. Mas depois de ver o que o rei estava fazendo, a garota começou a perceber quem realmente era o culpado pelo conflito entre humanos e demônios. O que é muito mais importante que a verdade agora é em que a princesa vai acreditar daqui para frente o caminho que ela vai tomar. Tina disse que queria se tornar como o rei demônio, e para isso ela deveria ficar nesse lugar. O rei pediu à princesa que prometesse que voltaria para ele sã e salva. A garota disse que no mundo humano, fazem promessas de uma maneira especial. Tina colocou a mão em volta do mindinho do rei e jurou voltar ilesa. Os guardas indignados perguntaram quem estava vindo até eles, mas a garota os fez adormecer com alguns movimentos de luta. A princesa estava à procura de um caçador de demônios, Rikyogur. Esses homens sequestravam demônios nos arredores do reino e depois os vendiam. Aqueles que caem em suas mãos são transformados em escravos comuns, que são imediatamente descartados depois que se tornam inaptos. Entre os demônios, há definitivamente aqueles que cometem crimes contra os humanos, mas isso já é um problema de Sua Majestade. Então, a garota tinha que se preocupar com problemas relacionados ao seu povo. A princesa perguntou ao homem se ele era Ogur, o caçador de demônios. O caçador perguntou à garota o que a trouxe até lá tão no meio da noite. Tina pediu para ele não fingir como se não soubesse de nada, pois ele provavelmente já tinha recebido o relatório. A princesa admitiu que foi ela quem atacou o armazém onde os demônios estavam presos. O homem chamou isso de um ato desumano, e perguntou a Tina por que ela tinha escolhido o lado errado.
Ogur sugeriu que isso poderia ter algo a ver com a garota ter sentimentos românticos pelo Rei Demônio. O caçador perguntou se ela percebia o quanto teria que decepcionar seus súditos. A princesa do reino humano tinha se apaixonado pelo Rei Demônio e se aliou a eles. De repente, uma garota estranha lhe disse que o tinha matado com suas próprias mãos. Acontece que a mercenária era capaz de transformar sua voz, apesar de não ser tão fácil para ela imitar a voz do velho. A garota que tinha tentado matar o Rei Demônio estava se dirigindo à princesa humana agora. A princesa imaginou que ela tinha estado espionando ela todo esse tempo. A mercenária disse que isso era verdade, já que a habilidade de se esconder dos olhos dos outros era mais uma de suas habilidades. A demonista percebeu que Tina era bastante forte, e ela não esperava que a garota se revelasse ser aquela princesa. Se ela não estivesse falando com seus subordinados no meio do castelo, a mercenária nem mesmo adivinharia quem ela realmente era. Então, o que o demônio ouviu foi a conversa entre Anita e Shane. A mercenária notou que a princesa começou a se aproximar cada vez mais do Rei Demônio. Para matar Sua Alteza, ela tinha que lidar primeiro com sua criada humana, ou ela continuaria a atrapalhar. E hoje finalmente era o dia em que ela poderia se livrar da princesa. A mercenária preparou suas lâminas para iniciar a luta, e Tina disse que tinha uma pergunta. Ela perguntou à sua oponente por que ela odiava tanto o Rei Demônio. A mercenária afirmou que não tinha como o Rei Demônio ser um bom governante, ele simplesmente não foi feito para governar tantos subordinados. Sendo como ele era, ele nunca seria capaz de sujar suas mãos com sangue. A mercenária disse que os súditos honravam o poderoso Rei Demônio, que abertamente mostrava misericórdia aos membros da raça humana. Os humanos pagariam por seus pecados com suas vidas. A mercenária sacou sua adaga para matar a princesa. Tina não conhecia a dor que os humanos tinham causado, mas decidiu pedir desculpas em nome deles, pois ela não tinha ideia o que estava acontecendo fora do reino humano antes. Mas a princesa não podia morrer tão facilmente, pois ela tinha feito uma promessa. Então, a mercenária declarou que mesmo que não pudesse matar a princesa, ela não podia se dar ao luxo de morrer nas mãos de um humano. A demônio não tinha medo, pois sua vontade certamente seria cumprida por seu mestre ou pelo resto de seus camaradas. Tina agarrou a mercenária e perguntou em nome de quem ela estava agindo. A garota então disse a ela que se desejasse tirar a própria vida, que o fizesse sozinha. Mas caso mudasse de ideia sobre se matar, então deveria esperar um pouco mais. Assim a mercenária poderia ver como Tina mudaria o mundo. Acontece que o Rei Demônio estava esperando pela princesa todo esse tempo. A garota manteve sua promessa e voltou viva. O jovem disse que podia cheirar sangue, mas Tina sorriu e disse que seria melhor se ela obedecesse e voltasse para o seu reino. Depois de ouvir Sua Majestade ver tudo com seus próprios olhos, a princesa percebeu que deveria mudar muita coisa na terra dos homens. A garota disse ao rei que talvez ele não entendesse o que uma criada como ela poderia fazer, mas ela tinha certeza de que seria capaz de realizar muitas coisas. O rei já tinha esquecido que Tina lhe fora dada como um sinal de respeito, mas isso significava que a garota lhe pertencia, e portanto ela não tinha direito à liberdade. A princesa perguntou ao rei se tentaria impedi-la. O jovem disse que não a impediria, mas tinha algumas condições para ela que deveriam ser observadas. Ao ouvir a proposta do rei, a garota ficou sinceramente tocada por suas palavras. Shane perguntou ao servo em honra de que era festa nos terrenos do palácio do Rei Demônio. Acontece que era o baile real anual, um evento importante onde todas as pessoas de alta patente do Reino Demônio se reuniam. Mas hoje era diferente de outras celebrações. Ao contrário do ano passado, o Rei Demônio viria acompanhado da dama. Os convidados estavam muito animados com a presença de Sua Majestade. As jovens senhoras estavam loucas por sua atratividade. Esse mundo, fixado em aparências, era bastante cruel. Apesar do respeito e da confiança de seu povo, também não era incomum que inimigos aparecessem entre os verdadeiros fãs. O rei declarou que embora hoje fosse o evento anual planejado, ainda era lisonjeiro para ele ver seus súditos se alegrarem. Sua Majestade esperava que ninguém partisse antes que o evento terminasse, porque ele tinha um anúncio muito importante a fazer. Muitos convidados nem poderiam adivinhar sobre o que seria o discurso. Mas antes de começar, o rei queria dizer mais uma coisa, só que foi interrompido por gritos altos que vinham de trás das portas. Ele ficou muito assustado ao ouvir a voz de sua amiga próxima. De repente, a princesa Tina entrou no salão de baile. Ninguém teria pensado que ela se revelaria como a dama do rei. Shane estava até com medo de pensar no que aconteceria com ela, caso sua identidade fosse revelada durante o evento. Mas o jovem ficou muito satisfeito ao ver como a princesa foi transformada rapidamente, porque agora ela parecia tão bonita e elegante. Depois que viu, Shane estava até pronto para morrer, pois nada mais nessa vida poderia surpreendê-lo tanto. A princesa estava encantada, pois todos estavam observando ela muito de perto. Os súditos tinham que se acostumar, pois Tina era a primeira garota que o rei tinha ousado chamar para um evento. Antes, Sua Majestade disse que tinha uma condição, e explica que em breve haveria um evento anual, um baile real. O jovem disse que se ela fosse ao baile, ele consideraria o pedido dela.
Como a princesa era humana, muitos a olhavam com olhares desagradáveis, e ninguém conseguia entender por que ela tinha vindo aqui como parceira do rei. O príncipe declarou que os demônios também tinham preconceitos contra os humanos, mas depois de conhecer Tina, a opinião do rei mudou drasticamente. Foi por isso que ele pediu que ela viesse aqui com ele. O jovem queria que os outros demônios também tentassem dissipar seus preconceitos. A princesa concordou com isso. Ela prometeu que depois dessa noite, a opinião dos demônios sobre os humanos mudaria. A garota achou que não era fácil ser um rei se tivesse que realizar esses eventos todos os anos. Sua Majestade perguntou se não tinha celebrações semelhantes em seu reino também. Tina afirmou que tinha, mas ela tentava fugir delas. Mas o rei achou estranho, porque a garota era uma criada. Então, Tina se desculpou dizendo que geralmente tirava férias durante as celebrações. O rei disse que o reino humano era mais progressista se as criadas pudessem tirar férias quando quisessem. De repente, uma criada se aproximou dos jovens com uma bandeja contendo 2 copos de uma bebida vermelha. A princesa perguntou do que se tratava, já que nunca tinha visto nada parecido antes. O rei disse que era uma bebida feita de um ingrediente chamado Ryak, uma pedra rara que aumenta o poder mágico. Como rei demônio, ele deve bebê-la em todos os eventos, incluindo este. O jovem pediu à garota que compartilhasse esse fardo com ele. A princesa não tinha certeza se deveria beber essa bebida, já que não sabia usar magia, mas o rei não viu nada de estranho nisso. A garota disse que era até boa para a última bebida que ela teria em seu reino. Pareceu a Sua Alteza que Tina estava cansada, pois ela tinha conseguido realizar muitas coisas hoje. A garota disse que estava bem, e além disso, ela se divertiu muito no baile. Então, a princesa perguntou qual era o importante anúncio sobre o qual todos falavam. De repente, Sandagel e seus guardas irromperam no salão de baile. O rei não conseguia entender o que estava acontecendo, e a cabeça de Tina começou a girar. Ela só conseguia ouvir pedaços de frases dizendo que Sua Alteza tinha traído sua pátria. Então, o ex-capanga disse ao rei que ele deveria deixar o trono e se despedir de sua vida. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Princesa Tirana.